Maria morreu acreditando que encontraria a paz, mas, quando abriu os olhos, percebeu que ainda estava consciente. Ela tentou respirar, mas não sentia o ar. Tentou se mover, mas seu corpo não respondia como antes. E então, lentamente, ela olhou para frente, e viu algo que fez sua alma tremer. Seu próprio corpo, imóvel, sem vida, deitado na cama. Naquele instante, um silêncio profundo tomou conta de tudo. Não era um silêncio de paz, era um silêncio de abandono. O quarto que antes era seu refúgio agora parecia estranho, frio, distante. Maria tentou chamar por alguém, tentou gritar, tentou tocar qualquer coisa ao seu redor, mas ninguém a ouvia. Ninguém a via. O tempo passou, ou talvez nem existisse mais tempo. E foi quando ela saiu daquele quarto que o verdadeiro horror começou. O mundo que encontrou não era como ela imaginava. Não havia luz. Não havia acolhimento. Apenas sombras, espíritos perdidos, olhares vazios, e uma dor que não vinha do corpo, mas da própria alma. Maria não entendia. Ela havia sofrido tanto em vida, havia suportado a solidão, o abandono, as lágrimas silenciosas, então por que ainda estava ali? Por que não conseguia seguir em frente? Por que estava presa naquele lugar? O medo começou a se transformar em desespero. E o desespero, em arrependimento. Foi naquele momento, no ponto mais profundo da sua dor, que Maria percebeu uma verdade que jamais havia compreendido enquanto estava viva. Ela não estava sozinha naquele lugar por acaso. Havia um motivo. Havia uma razão. E havia alguém, observando, esperando o momento certo para se revelar. Mas o que aconteceria a seguir mudaria tudo. Porque, quando Maria acreditava que estava completamente perdida, uma luz começou a surgir na escuridão. Uma presença que carregava paz, uma presença que a conhecia, que sempre esteve ao seu lado, mesmo quando ela não percebia. E o que esse espírito revelou a Maria, não apenas explicaria por que ela estava presa no umbral, mas mostraria que nem mesmo a morte é o fim, quando a alma ainda pode ser resgatada pelo amor e pela misericórdia de Deus. O que Maria descobriu naquele lugar, transformaria sua eternidade para sempre. Maria morreu, mas não encontrou a paz. O último suspiro veio de forma silenciosa, quase imperceptível, como uma chama que se apaga sem resistência. Não houve dor intensa, nem desespero. Apenas um cansaço profundo, um cansaço que parecia ter atravessado os anos e finalmente alcançado seu limite. Seu peito subiu uma última vez, e então tudo ficou imóvel. Mas o que veio depois, não foi o fim. Maria abriu os olhos. E o primeiro sentimento que a invadiu não foi alívio. Foi confusão. Ela ainda estava ali. Ainda pensava. Ainda sentia. Ainda existia. Por um instante, acreditou que tudo não passava de um sonho. Talvez tivesse apenas desmaiado. Talvez seu corpo estivesse fraco demais. Talvez ainda houvesse tempo. Mas algo estava errado, profundamente errado. O ar ao seu redor parecia pesado, denso, como se cada espaço estivesse preenchido por uma presença invisível. O silêncio não era tranquilo, era opressor. Era um silêncio que pressionava sua consciência, que envolvia sua alma como um véu frio. Maria tentou se mover. Seus movimentos eram lentos, estranhos, como se algo tivesse mudado em sua própria natureza. Ela olhou ao redor, reconhecendo o quarto onde havia passado tantos anos de sua vida. A mesma parede. A mesma janela. O mesmo armário antigo. Tudo estava exatamente como antes. Mas, ao mesmo tempo, nada era igual. Foi então que seus olhos se voltaram para a cama. E o que ela viu fez seu coração mergulhar em um abismo de terror silencioso. Seu próprio corpo estava ali. Imóvel. Sem vida. Seus olhos estavam fechados. Sua pele, pálida. Seu peito,
não se movia mais. Maria sentiu um frio atravessar sua essência. Aquilo não era possível. Não podia ser. Ela tentou falar, mas sua voz não produziu som algum. Tentou gritar, mas o silêncio permaneceu intacto, como se sua existência já não tivesse mais força para tocar o mundo físico. O desespero começou a crescer dentro dela, lentamente, como uma sombra que se espalha ao entardecer. Ela se aproximou da cama. Cada passo parecia irreal. Cada segundo parecia eterno. Com mãos trêmulas, tentou tocar o próprio rosto. Mas seus dedos atravessaram a matéria, como se ela fosse feita de nada. Maria recuou imediatamente. O choque foi profundo. Instintivamente, tentou novamente, como se sua mente se recusasse a aceitar o que seus sentidos mostravam. Mas o resultado foi o mesmo. Não havia resistência. Não havia contato. Era como se ela tivesse se tornado apenas uma presença, sem forma, sem corpo, sem lugar. Foi naquele instante que a verdade começou a se formar dentro dela. Uma verdade que sua consciência resistia em aceitar. Maria havia morrido. Mas, se havia morrido, por que ainda estava ali? O medo começou a se transformar em algo maior. Algo mais profundo. Um vazio que crescia dentro de sua alma. Ela olhou ao redor, esperando ver alguém. Esperando ouvir uma voz. Esperando qualquer sinal de que não estava sozinha. Mas não havia ninguém. Nenhum som. Nenhuma presença familiar. Apenas aquele silêncio pesado, aquele silêncio que parecia sussurrar uma realidade que ela ainda não compreendia. Maria caminhou pelo quarto, observando tudo com olhos que agora carregavam uma nova percepção. O mundo físico ainda estava ali, mas ela já não fazia mais parte dele. Ela era uma espectadora invisível de uma realidade que havia deixado para trás. Uma sensação de abandono começou a envolver seu espírito. Ela havia acreditado que a morte seria um descanso. Acreditado que encontraria paz. Que encontraria a luz. Mas não havia luz. Não havia acolhimento. Não havia anjos. Apenas consciência. Apenas existência. Apenas ela, e seus próprios pensamentos. O tempo parecia não existir mais. Cada segundo se estendia infinitamente, como se o universo tivesse perdido sua ordem natural. Maria não sabia quanto tempo havia passado. Minutos. Horas. Talvez mais. Mas uma coisa ela sabia. Ela estava sozinha. Completamente sozinha. E foi naquele silêncio que seus pensamentos começaram a ecoar com mais força. Memórias surgiram. Sentimentos esquecidos vieram à tona. Sensações que ela havia ignorado em vida agora se tornavam impossíveis de evitar. Ela começou a sentir o peso de si mesma. Não o peso do corpo, mas o peso da alma. Era uma sensação estranha, profunda, impossível de descrever com palavras humanas. Era como se tudo o que ela havia sido, tudo o que havia sentido, tudo o que havia vivido, agora estivesse diante dela. Sem distrações. Sem fuga. Sem ilusões. Apenas verdade. Maria tentou entender. Tentou encontrar uma explicação. Mas nenhuma resposta veio. Apenas o silêncio. E então, algo dentro dela mudou. Não foi algo visível. Não foi algo físico. Foi algo interior. Uma percepção. Uma certeza que surgiu lentamente, como o amanhecer após uma longa noite. Ela havia atravessado a fronteira entre dois mundos. Mas não havia chegado ao destino que esperava. Porque ela ainda estava ali. Porque não havia seguido em frente. Porque não havia encontrado a luz. O medo agora se misturava com algo ainda mais profundo. Incerteza. Maria percebeu que ainda existia, mas não sabia o que seria de sua existência dali em diante.
Não sabia se aquilo era temporário. Não sabia se alguém viria buscá-la. Não sabia se aquele estado era permanente. Ela apenas sabia que algo estava errado. Profundamente errado. E, pela primeira vez desde que abriu os olhos naquele novo estado de existência, Maria sentiu algo que jamais havia sentido com tanta intensidade. Ela sentiu o vazio. Um vazio que não vinha da ausência de pessoas, mas da ausência de direção. Ela estava consciente. Mas não sabia para onde ir. Ela existia. Mas não sabia por quê. Foi então que uma sensação estranha começou a surgir ao seu redor. O ambiente parecia mudar, quase imperceptivelmente. O ar tornou-se ainda mais pesado. O silêncio, ainda mais profundo. E, em algum lugar além de sua compreensão, Maria começou a perceber que aquele não era um lugar de passagem. Era um lugar de permanência. Um lugar onde espíritos despertavam, mas nem todos conseguiam partir. Maria ainda não sabia, mas havia despertado em um lugar que muitos espíritos temem. Um lugar onde não existem máscaras. Onde não existem distrações. Onde não existem mentiras. Um lugar onde cada espírito encontra apenas uma coisa: a si mesmo. Um lugar onde a dor não é física, mas nasce da própria consciência. Antes daquele momento em que sua consciência despertou em uma realidade que ela não compreendia, Maria era apenas mais uma entre milhões de pessoas que caminham silenciosamente pelas ruas, carregando dores que ninguém vê e batalhas que ninguém ouve. Sua vida não tinha nada que chamasse a atenção do mundo. Não havia grandes conquistas, nem histórias extraordinárias. Ela era, aos olhos de todos, apenas uma mulher comum, e talvez fosse exatamente isso que tornava sua história tão profundamente humana. Maria morava em uma casa simples, localizada em uma rua tranquila, onde o tempo parecia caminhar mais devagar. As paredes daquela casa guardavam mais silêncio do que palavras. Os móveis antigos permaneciam sempre no mesmo lugar, como testemunhas fiéis de uma vida que havia mudado aos poucos, sem alarde, sem aviso. O relógio na parede marcava as horas com precisão, mas para Maria, os dias não eram contados pelo tempo, eram contados pela ausência. Todas as manhãs, ela acordava cedo, não porque precisava, mas porque o sono já não a abraçava como antes. Havia um cansaço dentro dela que não se resolvia com descanso físico. Era um cansaço da alma, um peso invisível que ela carregava em silêncio. Ela se levantava devagar, colocava os pés no chão frio e caminhava até a cozinha, onde preparava seu café com movimentos automáticos, quase mecânicos. O som da água fervendo era, muitas vezes, o único som que quebrava o silêncio daquela casa. Ela se sentava perto da janela, segurando a xícara com as duas mãos, e observava o mundo lá fora. As pessoas passavam apressadas, cada uma com seus próprios destinos, suas próprias preocupações, suas próprias vidas. Ninguém olhava para sua janela. Ninguém imaginava que, atrás daquele vidro, existia uma alma que observava tudo em silêncio, sentindo-se cada vez mais distante do mundo ao qual um dia pertenceu. Maria falava pouco. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque, com o tempo, ela aprendeu que nem todos querem ouvir. Seu sorriso havia se tornado raro, quase esquecido. Não por falta de bondade, mas porque a vida havia lhe ensinado, da forma mais difícil, que nem sempre o amor permanece, e que nem sempre aqueles que prometem ficar, realmente ficam. Seu marido havia partido anos atrás. Não pela morte, mas pela escolha. Uma despedida silenciosa, sem grandes explicações, sem retorno. No início, Maria esperou. Esperou por uma carta, uma ligação, um sinal. Mas o tempo passou, e o silêncio respondeu por ele. Seus filhos, já adultos, seguiram seus próprios caminhos. Construíram suas próprias vidas, suas próprias famílias. E, embora não houvesse mágoa em seu coração, havia uma ausência que nenhuma justificativa conseguia preencher. A solidão não chegou de uma vez. Ela chegou devagar,
como uma sombra que cresce ao entardecer. No início, era apenas uma sensação leve. Depois, tornou-se presença constante. E, com o passar dos anos, tornou-se parte de sua própria existência. Mas Maria continuava vivendo. Ela limpava a casa. Organizava os objetos. Mantinha tudo em ordem, como se, de alguma forma, aquele cuidado mantivesse viva uma parte dela que se recusava a desaparecer. Às vezes, ela encontrava fotografias antigas. Momentos congelados no tempo. Sorrisos que já não existiam. Abraços que já não podiam ser repetidos. Ela passava os dedos sobre aquelas imagens com delicadeza, como se pudesse sentir novamente o que um dia havia sentido. Havia dias em que o vazio dentro dela parecia maior. Dias em que o silêncio era mais pesado. Dias em que ela se perguntava, em silêncio, qual havia sido o verdadeiro propósito de sua vida. Mas, mesmo assim, ela nunca perdeu completamente sua fé. Não era uma fé perfeita. Não era uma fé sem dúvidas. Era uma fé silenciosa, frágil, mas persistente. Às vezes, à noite, antes de dormir, Maria fechava os olhos e sussurrava uma oração. Não pedia riquezas. Não pedia milagres grandiosos. Ela apenas pedia paz. Pedia força. Pedia, em silêncio, que Deus não tivesse se esquecido dela. No fundo, sua alma ainda acreditava. Mesmo quando sua mente questionava, seu espírito ainda esperava. Porque existe algo dentro de cada ser humano que nunca se apaga completamente. Uma centelha divina, uma ligação invisível com algo maior. E, mesmo sem compreender plenamente, Maria sentia essa ligação. Como ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Maria já havia ouvido essa frase antes, mas nunca havia parado para refletir profundamente sobre seu significado. Ela acreditava que caridade era apenas ajudar os outros, oferecer algo material, fazer o bem de forma visível. Mas sua vida havia sido tão marcada pela dor e pela sobrevivência emocional que, muitas vezes, ela não percebeu que a maior caridade também é aquela que fazemos com nosso próprio espírito, quando escolhemos não desistir, mesmo quando tudo dentro de nós quer desistir. O que Maria não sabia, era que sua vida, com todas as suas dores silenciosas, com todas as suas lágrimas escondidas, com toda a sua solidão, estava preparando sua alma para algo muito maior do que ela poderia imaginar. Ela não sabia que nunca esteve realmente sozinha. Não sabia que, mesmo nos momentos em que acreditava ter sido esquecida, havia presenças ao seu redor que ela não podia ver. Presenças que observavam. Presenças que aguardavam. Presenças que esperavam o momento certo. Porque a vida na Terra é apenas uma parte da jornada. E, às vezes, é justamente no silêncio, na dor e na solidão, que o espírito começa a despertar. Maria continuou vivendo seus dias da única forma que sabia, em silêncio, em rotina, em esperança discreta. Ela não imaginava que cada pensamento, cada sentimento, cada escolha interior estava moldando seu destino além da matéria. Ela não imaginava que existia um mundo invisível ao seu redor. Um mundo espiritual que observa, que acompanha, e que responde. Mas algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria tudo. Algo que revelaria uma verdade que ela jamais havia compreendido enquanto estava viva. Porque a morte, para Maria, não seria o fim do sofrimento. Seria o início de uma revelação. E o que ela encontraria depois de seu último suspiro, não seria o que ela esperava. Seria algo que colocaria sua fé à prova. Algo que faria sua alma confrontar a si mesma. Algo que revelaria que a verdadeira jornada do espírito começa exatamente onde a vida termina. E é exatamente isso que você vai descobrir nos próximos momentos dessa história. Mas antes de continuarmos, deixe-me te dizer algo importante. Se esta história está tocando seu coração até aqui, talvez não seja por acaso. Talvez exista uma razão para você estar ouvindo isso neste exato momento.
Histórias como essa não são apenas histórias, elas são lembranças espirituais de verdades que muitas vezes esquecemos. Por isso, se você acredita que mensagens como essa precisam alcançar mais pessoas, se você sente que o mundo precisa de mais esperança, mais fé e mais luz, inscreva-se agora neste canal. Porque aqui, cada história tem um propósito, e talvez, em algum momento, uma delas seja exatamente a resposta que sua alma estava procurando. E o que aconteceu com Maria depois de sua morte, pode mudar para sempre a forma como você vê a vida, e o que existe depois dela. Os últimos dias de Maria foram marcados por um silêncio ainda mais profundo do que aquele ao qual ela já estava acostumada. Não era apenas o silêncio da casa vazia, nem o silêncio das manhãs solitárias. Era um silêncio interior. Seu corpo parecia mais pesado a cada dia, como se carregasse algo invisível que lentamente drenava suas forças. Seus movimentos tornaram-se mais lentos. Suas mãos, antes firmes em suas pequenas rotinas, agora tremiam levemente ao segurar a xícara de café que já não tinha o mesmo sabor de antes. Sua respiração também havia mudado. Tornou-se mais curta, mais frágil, como uma chama que lutava para permanecer acesa contra um vento inevitável. Mas, curiosamente, Maria não sentia medo. Havia uma serenidade silenciosa dentro dela. Não uma felicidade, mas uma aceitação. Como alguém que, após uma longa caminhada, finalmente encontra um lugar para descansar. Ela não falava sobre isso. Não havia ninguém com quem falar. Mas, dentro de si, ela sabia. Sentia que algo estava chegando ao fim. E, pela primeira vez em muitos anos, ela não resistia a essa ideia. Porque, no fundo, Maria acreditava que a morte seria um descanso. O fim daquele cansaço que nenhuma noite de sono conseguia curar. O fim da solidão que ecoava dentro de sua alma. O fim daquela sensação constante de estar esquecida pelo mundo. Naquela noite, o ar parecia mais frio. O quarto estava mergulhado em uma quietude incomum. Maria deitou-se em sua cama com dificuldade, apoiando a cabeça no travesseiro que havia testemunhado tantas lágrimas silenciosas. Seus olhos percorreram o teto, como se buscassem ali alguma resposta, algum sinal, alguma certeza de que sua existência havia tido um significado maior. Seu coração batia devagar. Mais devagar do que nunca. Ela fechou os olhos. E, naquele momento, não houve desespero. Não houve luta. Houve apenas entrega. Ela sentiu o mundo se afastar lentamente, como se estivesse sendo puxada para longe da realidade que sempre conheceu. As sensações físicas começaram a desaparecer. O peso do corpo deixou de existir. O som de sua própria respiração tornou-se distante, até desaparecer completamente. E então, tudo ficou escuro. Não havia dor. Não havia medo. Apenas o vazio. Mas o que veio depois, não foi o que ela esperava. Porque Maria abriu os olhos novamente. Sua consciência retornou de forma suave, quase imperceptível. No primeiro instante, ela acreditou que ainda estava viva. Talvez tivesse apenas desmaiado. Talvez seu corpo tivesse resistido. Talvez ainda houvesse tempo. Mas, conforme sua percepção se tornava mais clara, ela começou a sentir que algo estava diferente. O ambiente parecia estranho. O ar, pesado. O silêncio, sufocante. As cores ao seu redor pareciam apagadas, como se o mundo tivesse perdido sua vitalidade. Tudo estava envolto em uma tonalidade opaca, sem vida, sem calor. Maria tentou se levantar. E conseguiu. Mas algo dentro dela não parecia certo. Foi então que seus olhos se voltaram lentamente para a cama. E o que ela viu fez sua essência estremecer. Seu corpo ainda estava lá. Imóvel. Sem vida. Seus olhos estavam fechados. Sua expressão, vazia. Seu peito não se movia mais. Maria ficou paralisada.
Sua mente tentou encontrar uma explicação. Tentou negar. Tentou acreditar que aquilo não era real. Mas a verdade estava diante dela, impossível de ser ignorada. Ela havia morrido. O choque foi profundo. Uma sensação de frio percorreu sua consciência, não um frio físico, mas um frio espiritual. Ela tentou falar, tentou chamar por alguém, mas nenhum som saiu. Tentou tocar o próprio corpo, mas seus dedos atravessaram a matéria, como se ela não pertencesse mais àquele mundo. O medo começou a crescer. Não o medo da morte, mas o medo do desconhecido. Ela não sabia o que fazer. Não sabia para onde ir. Não sabia o que aconteceria a seguir. Instintivamente, Maria caminhou em direção à porta de sua casa. Seus movimentos eram incertos, guiados mais pela necessidade de fugir daquela realidade do que por qualquer compreensão do que estava acontecendo. Quando atravessou a porta, o mundo que encontrou não era o mesmo. A rua que ela conhecia havia desaparecido. O que existia em seu lugar era algo completamente diferente. O ambiente era escuro. Não havia sol. Não havia céu azul. Apenas uma espécie de penumbra constante, como se a luz tivesse sido engolida por uma força invisível. O ar era frio. Pesado. Carregado de uma sensação que ela nunca havia sentido antes. Foi então que ela começou a perceber que não estava sozinha. Sombras se moviam ao longe. Formas indistintas caminhavam sem direção. Algumas pareciam humanas, mas não completamente. E então ela ouviu um som. Um choro. Baixo. Doloroso. Um choro que carregava uma tristeza tão profunda que parecia atravessar sua própria essência. Maria virou-se lentamente. E viu espíritos. Alguns estavam sentados, com o rosto entre as mãos, como se carregassem um peso insuportável. Outros caminhavam sem rumo, com os olhos perdidos, como se não soubessem mais quem eram. Alguns gritavam em desespero, como se tentassem escapar de algo que não podiam ver. Era um lugar de sofrimento. Um lugar de dor. Um lugar de abandono. Maria sentiu seu coração espiritual apertar. Ela não compreendia. Aquilo não era o que ela esperava. Ela havia acreditado que encontraria paz. Que encontraria luz. Mas não havia luz ali. Não havia acolhimento. Não havia descanso. Apenas consciência. Apenas existência. E, pela primeira vez desde que despertou, uma verdade começou a se formar dentro dela. Ela não havia ido para o céu. Ela estava presa. Presa em um lugar que não era físico, mas que era completamente real. Um lugar que parecia refletir algo que vinha de dentro dela. Seus sentimentos. Suas dores. Seus medos. Era como se aquele ambiente fosse uma extensão de sua própria alma. Maria tentou caminhar, tentando encontrar uma saída, uma direção, qualquer sinal de que aquele estado não era permanente. Mas não importava para onde fosse, o cenário permanecia o mesmo. O vazio. A dor. A ausência de esperança. Ela começou a sentir algo que nunca havia sentido com tanta clareza. Ela começou a sentir a si mesma. Sem distrações. Sem ilusões. Sem máscaras. Cada pensamento que havia ignorado em vida agora estava presente. Cada sentimento reprimido agora era impossível de evitar. Cada dor não curada agora existia diante dela. Como ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. O espírito sofre pelas imperfeições que não corrigiu. Maria não estava sendo punida. Ela estava sendo confrontada. Confrontada por sua própria consciência. Confrontada por tudo o que havia carregado dentro de si. E, naquele momento, ela começou a compreender que a morte não havia apagado quem ela era.
A morte apenas revelou sua verdade. O medo começou a dar lugar a algo ainda mais profundo. A consciência. Maria percebeu que aquele lugar não era um acaso. Não era um erro. Era uma consequência. Mas, no fundo de sua alma, uma pergunta ainda permanecia. Aquilo seria para sempre? Ela estava condenada àquele sofrimento eterno? Ou ainda existia uma saída? Ela ainda não sabia, mas algo estava prestes a acontecer. Porque, mesmo naquele lugar de escuridão, nenhuma alma é esquecida. E, em breve, Maria descobriria que alguém havia estado ao seu lado durante toda a sua vida, esperando o momento certo para resgatá-la. O tempo, naquele lugar, havia deixado de existir. Não havia manhãs que trouxessem esperança, nem noites que oferecessem descanso. Não havia o movimento do sol, nem o abraço da escuridão que antecede um novo amanhecer. Havia apenas uma continuidade silenciosa, interminável, uma existência suspensa em uma realidade onde o tempo não curava, não avançava, não transformava. Havia apenas o agora. E dentro daquele agora, havia dor. Maria caminhava sem direção, seus passos guiados mais pelo desespero do que pela vontade. O ambiente permanecia o mesmo, como se fosse uma extensão de sua própria consciência. O ar era pesado, denso, carregado de uma sensação que ela não conseguia explicar, mas que sentia profundamente. Não era um sofrimento físico. Era algo maior. Algo mais íntimo. Era o peso de si mesma. No início, Maria tentou resistir. Tentou afastar os pensamentos que surgiam. Tentou ignorar as sensações que cresciam dentro dela. Mas naquele lugar, não havia distrações. Não havia tarefas, nem vozes, nem ruídos que pudessem silenciar sua mente. Ela não podia fugir de si mesma. E foi então que as memórias começaram a voltar. Não como simples lembranças, mas como experiências vivas. Ela viu a si mesma sentada perto da janela, observando o mundo passar. Sentiu novamente o vazio que a acompanhava. Sentiu novamente a solidão que havia se tornado parte de sua existência. Mas, dessa vez, ela não via apenas a dor que havia sofrido. Ela via também as escolhas que havia feito. Momentos em que teve a oportunidade de se abrir, mas escolheu se fechar. Momentos em que poderia ter amado, mas teve medo de sofrer novamente. Momentos em que alguém tentou se aproximar, e ela, ferida pelas decepções, construiu muros invisíveis ao redor de seu próprio coração. Maria começou a perceber algo que nunca havia compreendido enquanto estava viva. Sua dor não havia sido causada apenas pelo que os outros fizeram, mas também pelo que ela deixou de fazer. Ela havia desistido de viver antes mesmo de sua vida terminar. Havia desistido de sentir. Havia desistido de acreditar que ainda poderia existir alegria. E, naquele lugar, essa verdade se tornava impossível de ignorar. Cada memória carregava um peso. Cada lembrança trazia uma sensação de arrependimento. Não um arrependimento baseado em culpa, mas um arrependimento baseado em consciência. A consciência de que ela poderia ter feito diferente. De que poderia ter escolhido amar mais. De que poderia ter escolhido não desistir de si mesma. Maria sentiu suas forças desaparecerem. Seus joelhos cederam. E ela caiu. Não por fraqueza física, mas pelo peso espiritual que carregava. Ela caiu de joelhos naquele vazio silencioso, e, pela primeira vez desde que despertou naquele lugar, permitiu-se sentir tudo. As lágrimas vieram. Lágrimas profundas. Lágrimas que não vinham dos olhos, mas da própria alma. Ela chorou como nunca havia chorado antes. Chorou pela mulher que havia sido. Chorou pela vida que não viveu completamente. Chorou pelas oportunidades que deixou escapar. Chorou pela esperança que abandonou. Mas, acima de tudo, chorou por si mesma. Porque, naquele momento,
Maria finalmente se viu com clareza. Sem máscaras. Sem justificativas. Sem ilusões. Apenas verdade. O silêncio ao seu redor permaneceu, mas dentro dela algo estava mudando. Pela primeira vez, Maria não sentia apenas medo. Ela sentia humildade. Ela sentia entrega. Ela sentia a necessidade de algo que havia esquecido há muito tempo. Ela sentia a necessidade de Deus. Durante sua vida, suas orações haviam sido silenciosas, quase automáticas. Palavras repetidas sem profundidade, pedidos feitos mais por hábito do que por verdadeira conexão. Mas naquele momento, não havia hábito. Havia necessidade. Havia verdade. Havia alma. Maria ergueu lentamente o rosto, mesmo sem saber para onde olhar. Não havia céu visível. Não havia uma direção clara. Mas, dentro dela, havia um chamado. E, com toda a sinceridade que jamais havia sentido, ela falou: Deus, se o Senhor ainda puder me ouvir, me ajude. Suas palavras ecoaram dentro de sua própria consciência. Não houve resposta imediata. Nenhuma voz. Nenhuma presença visível. Apenas o silêncio. Mas não era mais o mesmo silêncio. Algo havia mudado. Algo invisível, mas profundamente real. Maria permaneceu ali, ajoelhada, sem forças, sem expectativas. Ela não sabia se seria ouvida. Não sabia se merecia ser ouvida. Mas, pela primeira vez, sua oração não vinha do medo. Vinha da verdade. E é na verdade que o espírito começa a se libertar. Lentamente, ela começou a sentir algo diferente. Não era uma transformação externa. Era algo interior. Uma sensação suave. Uma leveza que surgia onde antes existia apenas peso. Era como se, no meio daquela escuridão, uma pequena chama tivesse sido acesa. Uma luz fraca. Quase imperceptível. Mas real. Maria sentiu aquilo dentro de si. Não com os olhos. Mas com a alma. Era uma sensação de esperança. Uma esperança que ela acreditava ter perdido para sempre. Como ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis. Naquele momento, Maria começou a compreender o verdadeiro significado dessas palavras. Não era um pedido baseado em merecimento. Era um pedido baseado em sinceridade. Porque Deus nunca abandona um espírito que deseja se reencontrar com a luz. Mesmo quando esse espírito se perdeu na própria dor. Mesmo quando esse espírito esqueceu sua própria essência. Mesmo quando esse espírito acreditou que não havia mais esperança. Maria ainda não via ninguém. Ainda não ouvia nenhuma voz. Mas aquela pequena luz dentro dela continuava ali. Crescendo. Se fortalecendo. Ela não sabia o que aquilo significava. Não sabia se alguém viria. Não sabia se aquela sensação era o início de sua libertação, ou apenas um breve consolo. Mas algo dentro dela dizia que sua oração havia sido ouvida. E, naquele instante, pela primeira vez desde que despertou naquele lugar, Maria sentiu paz. Uma paz silenciosa. Uma paz frágil. Mas verdadeira. E o que Maria ainda não sabia, era que sua oração havia atravessado dimensões. Havia alcançado um espírito que a observava há muito tempo. Um espírito que nunca a abandonou. Um espírito que estava prestes a se revelar. Mas antes de continuarmos, deixe-me te dizer algo importante. Se esta história está tocando sua alma, é porque ela carrega uma verdade que muitos esquecem: nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para pedir ajuda. Nunca é tarde para voltar à luz. E se você acredita em histórias que fortalecem a fé, que trazem esperança e que revelam as verdades do mundo espiritual, inscreva-se neste canal agora.
Porque, às vezes, a mensagem que você precisa ouvir está na próxima história que você ainda vai descobrir. E no próximo momento desta história, Maria finalmente descobrirá que nunca esteve sozinha. Maria permaneceu ajoelhada naquele vazio silencioso, ainda sentindo dentro de si o eco da própria oração. A pequena luz que havia surgido em seu interior continuava ali, suave, discreta, mas viva. Era uma sensação que ela não conseguia explicar, mas que transformava lentamente a maneira como ela percebia aquele lugar. O peso que antes parecia esmagar sua essência agora havia diminuído, como se algo invisível tivesse sido retirado de seus ombros. Foi então que ela sentiu algo diferente. No início, foi apenas uma percepção sutil. Uma mudança quase imperceptível no ambiente ao seu redor. O ar, que antes era denso e opressor, começou a parecer mais leve. O frio espiritual que envolvia sua consciência começou a recuar, como se estivesse cedendo espaço a algo maior. Maria não viu imediatamente, mas sentiu uma presença. Não era como as outras presenças que havia percebido naquele lugar. Não carregava desespero. Não carregava dor. Não carregava confusão. Era uma presença que trazia paz. Uma paz profunda, acolhedora, impossível de ignorar. Seu coração espiritual começou a vibrar de forma diferente. Não havia medo. Não havia ansiedade. Apenas uma sensação de reconhecimento, como se uma parte esquecida de sua alma estivesse despertando. Lentamente, Maria ergueu o rosto. E foi então que ela viu. Uma luz começou a surgir diante dela. Não era uma luz intensa que cegava. Era uma luz suave, delicada, que se expandia lentamente, iluminando o ambiente ao seu redor. As sombras que antes dominavam aquele espaço começaram a recuar, como se não pudessem existir na presença daquela claridade. A luz não machucava seus olhos. Ela acolhia. Ela envolvia. Ela transmitia algo que Maria não sentia há muito tempo. Amor. Dentro daquela luz, uma forma começou a se revelar. No início, era apenas um contorno. Uma silhueta serena, envolta em luminosidade. Mas, conforme a luz se tornava mais clara, Maria começou a distinguir a figura de um espírito. Ele estava diante dela. Sereno. Iluminado. Sua presença não era imponente, era acolhedora. Não havia superioridade em sua postura. Havia apenas compaixão. Seus olhos carregavam uma profundidade que Maria nunca havia visto antes, como se guardassem séculos de sabedoria, mas também uma ternura infinita. Ele olhava para ela. Não com julgamento. Não com reprovação. Mas com amor. Um amor puro, silencioso, incondicional. Maria sentiu algo quebrar dentro dela. Uma barreira invisível que ela havia construído ao redor de si mesma durante sua vida inteira começou a desmoronar. Ela não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sua alma reconhecia aquela presença. Não com a mente, mas com o espírito. Era uma sensação familiar. Segura. Como o abraço que ela nunca recebeu, mas sempre precisou. A luz que envolvia aquele espírito parecia pulsar suavemente, como se estivesse viva. E, na presença dele, o ambiente ao redor começou a mudar. As sombras perderam força. O peso diminuiu ainda mais. O silêncio já não era opressor, era pacífico. Maria sentiu algo que não sentia há muito, muito tempo. Esperança. O espírito deu um passo em sua direção. Seus movimentos eram suaves, naturais, como se não estivesse limitado pelas leis daquele lugar. Ele não invadia seu espaço. Ele respeitava seu tempo. Respeitava sua consciência. E então ele falou. Sua voz não era apenas um som. Era uma vibração. Uma vibração que atravessou Maria, tocando sua essência de forma profunda. Maria,
eu estive com você durante toda a sua vida. As palavras ecoaram dentro dela, despertando algo que ela não conseguia explicar. Sua mente tentou compreender, tentou encontrar lógica naquilo, mas sua alma já sabia. Ela não estava diante de um estranho. Ela estava diante de alguém que sempre esteve ali. Mesmo quando ela não percebia. Mesmo quando ela acreditava estar sozinha. Maria sentiu as lágrimas voltarem, mas agora não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de reconhecimento. Eu não entendo, ela disse, sua voz carregada de emoção. Quem é você? O espírito sorriu. Não um sorriso comum, mas um sorriso que transmitia paz, segurança, acolhimento. Eu sou aquele que caminhou ao seu lado em silêncio. Aquele que esteve presente em seus momentos de dor. Aquele que ouviu suas orações, mesmo aquelas que você nunca disse em voz alta. Maria sentiu seu coração espiritual estremecer. Memórias começaram a surgir. Momentos em que ela, sozinha em sua casa, havia sentido uma presença inexplicável. Momentos em que, no meio da dor, havia sentido uma calma repentina. Momentos em que, sem motivo aparente, encontrou forças para continuar. Ela nunca havia entendido. Mas agora, ela entendia. Era seu mentor espiritual. O espírito que a acompanhou durante toda a sua jornada terrena. O espírito que nunca a abandonou. Você não está condenada, Maria, ele continuou, sua voz suave como um sussurro que atravessa a eternidade. Você está despertando. Essas palavras tocaram Maria de uma forma que nenhuma outra jamais havia tocado. Despertando. Não punida. Não esquecida. Despertando. Ela começou a chorar novamente, mas agora suas lágrimas carregavam algo diferente. Alívio. Eu achei que Deus tinha me abandonado, ela disse, sua voz tremendo com a dor de uma vida inteira. O espírito se aproximou um pouco mais, sua presença irradiando uma luz que envolvia Maria como um abraço invisível. Deus nunca abandona nenhum de seus filhos. As palavras não eram apenas uma resposta. Eram uma verdade. Uma verdade que Maria agora sentia profundamente. Como ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Deus é soberanamente justo e bom. Naquele momento, Maria compreendeu algo que nunca havia compreendido em vida. Sua dor não havia sido ignorada. Seu sofrimento não havia sido invisível. Cada lágrima havia sido vista. Cada oração havia sido ouvida. Cada momento de solidão havia sido acompanhado. Ela nunca esteve realmente sozinha. Foi apenas sua percepção limitada que a fez acreditar nisso. O mentor estendeu a mão em sua direção. Não havia pressa em seu gesto. Não havia imposição. Apenas um convite. Venha, Maria. Sua jornada não termina aqui. Maria olhou para aquela mão. Era uma mão de luz. Uma mão que representava algo muito maior do que um simples gesto. Representava escolha. Representava transformação. Representava libertação. Mas, por um instante, ela hesitou. Não por medo da presença dele. Mas por medo de si mesma. Eu mereço isso? Ela perguntou, sua voz carregada de vulnerabilidade. O mentor olhou profundamente em seus olhos. O amor de Deus não é baseado em merecimento. É baseado em misericórdia. Essas palavras atravessaram todas as barreiras que ainda existiam dentro dela. Maria percebeu que sua dor não era sua sentença. Era seu aprendizado. Ela percebeu que aquele lugar não era seu destino final. Era apenas uma etapa. Uma etapa necessária para seu despertar. Com as lágrimas ainda escorrendo por sua consciência, Maria lentamente estendeu sua mão. E aceitou. No instante em que suas mãos se tocaram, algo extraordinário aconteceu. A luz se expandiu.
Não apenas ao redor deles, mas dentro dela. Maria sentiu algo que nunca havia sentido antes. Leveza. Libertação. Paz. As sombras ao redor começaram a desaparecer, dissolvendo-se como névoa diante do amanhecer. O ambiente que antes era pesado agora parecia diferente. O frio desapareceu. O silêncio tornou-se acolhedor. Maria percebeu que não estava mais presa. Não da mesma forma. Ela ainda não sabia para onde iria. Não sabia o que aconteceria a seguir. Mas sabia de uma coisa. Ela não estava mais sozinha. E o que seu mentor estava prestes a revelar, mudaria sua existência para sempre. Porque aquele era apenas o começo de sua verdadeira jornada. A luz envolveu Maria completamente, mas não era apenas uma luz comum. Não era como o brilho do sol que aquece a pele, nem como o reflexo de uma lâmpada que ilumina um quarto escuro. Era uma luz viva. Uma luz que parecia respirar. Uma luz que parecia conhecê-la profundamente, como se reconhecesse cada lágrima que ela havia derramado, cada dor que ela havia escondido, cada momento em que ela acreditou que havia sido esquecida. E naquele instante, algo extraordinário aconteceu. Maria sentiu o peso desaparecer. Não foi algo brusco. Não foi uma ruptura violenta. Foi suave, como se correntes invisíveis estivessem sendo retiradas de sua alma com cuidado, com amor, com respeito pela sua dor. Correntes que ela nem sabia que ainda carregava. Correntes feitas de culpa, de arrependimento, de medo e, acima de tudo, de solidão. Durante tanto tempo, ela acreditou que estava sozinha. Durante tanto tempo, ela acreditou que havia sido abandonada. Durante tanto tempo, ela acreditou que sua dor era invisível para o universo. Mas naquele momento, envolvida por aquela luz, ela começou a compreender que nunca havia sido assim. A dor que antes parecia parte dela começou a se dissolver. Não porque sua história havia sido apagada, mas porque sua dor já não tinha mais poder sobre quem ela estava se tornando. A dor havia sido uma etapa. Não um destino. E, pela primeira vez desde que sua jornada havia começado, Maria sentiu paz. Não uma paz momentânea. Não uma paz frágil. Mas uma paz profunda, verdadeira, definitiva. Era uma paz que não dependia de circunstâncias externas. Era uma paz que nascia de dentro, como uma chama que finalmente havia sido reacendida depois de muito tempo apagada. Ela respirou profundamente. E, naquele simples ato, percebeu algo que jamais havia percebido antes. Ela ainda existia. Ela ainda era amada. Ela ainda tinha valor. Ela olhou para trás. O lugar escuro que antes a envolvia parecia distante agora. Não porque ele havia desaparecido completamente, mas porque já não tinha mais poder sobre ela. Aquele lugar não era uma prisão eterna. Era um reflexo. Um reflexo de sua dor, de suas crenças, de suas feridas. E agora, ela havia mudado. Não porque alguém a obrigou. Não porque alguém a salvou contra sua vontade. Mas porque ela havia despertado. Ela havia escolhido confiar. Ela havia escolhido acreditar. Ela havia escolhido aceitar o amor que sempre esteve ali, esperando por ela. Seu mentor caminhava ao seu lado, em silêncio. Não era um silêncio vazio, mas um silêncio cheio de significado. Um silêncio que dizia tudo sem precisar de palavras. Um silêncio que transmitia segurança, acolhimento e verdade. Maria olhou para ele, e seus olhos não estavam mais cheios de medo. Estavam cheios de compreensão. Foi então que uma verdade profunda nasceu dentro dela. Uma verdade que mudou tudo. Ela nunca esteve sozinha. Nunca. Nem nos momentos em que chorou sozinha. Nem nos momentos em que acreditou que ninguém a havia. Nem nos momentos em que acreditou que sua dor não importava. Alguém sempre esteve ali. Observando. Esperando.
amando, protegendo. Como ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, obra organizada por Allan Kardec, os bons espíritos sustentam aqueles que atravessam as provações. E Maria finalmente compreendeu o significado dessas palavras. Eles não interferem na nossa liberdade. Eles não tomam nossas decisões. Mas eles nunca nos abandonam. Eles caminham ao nosso lado, mesmo quando não conseguimos vê-los. Eles nos sustentam, mesmo quando acreditamos que vamos cair. Eles nos amam, mesmo quando acreditamos que não merecemos ser amados. Maria começou a caminhar em direção à luz. Mas não era mais a mesma Maria. Ela não caminhava como alguém derrotado. Ela não caminhava como alguém condenado. Ela caminhava como alguém que havia sido resgatado. Resgatado não por força, mas pelo amor. Resgatado não por imposição, mas pela misericórdia. Resgatado não porque era perfeito, mas porque era amado. E naquele momento, Maria compreendeu algo ainda mais profundo. O umbral não era o fim. Nunca foi. Era apenas um despertar. Um despertar doloroso, sim, mas necessário. Era o momento em que a alma finalmente se via sem máscaras. Era o momento em que a alma finalmente se encontrava consigo mesma. Era o momento em que a alma finalmente escolhia quem desejava se tornar. E Maria havia escolhido a luz. Ela havia escolhido o amor. Ela havia escolhido a esperança. Ela havia escolhido recomeçar. A luz à sua frente não era apenas um destino. Era um convite. Um convite para uma nova existência. Um convite para uma nova consciência. Um convite para uma nova versão de si mesma. E enquanto ela avançava, algo dentro dela florescia. Não era apenas alívio. Era gratidão. Gratidão por não ter sido abandonada. Gratidão por ter recebido uma nova chance. Gratidão por ter descoberto que o amor de Deus nunca desaparece. Porque o amor divino não depende do que fomos. Depende do que podemos nos tornar. Deus nunca abandona seus filhos. Nunca. Mesmo quando eles se afastam. Mesmo quando eles se perdem. Mesmo quando eles deixam de acreditar. O amor de Deus continua ali. Esperando. Silencioso. Paciente. E eterno. Maria compreendeu que sua história não era uma história de condenação. Era uma história de transformação. Era uma história de reencontro. Era uma história de redenção. Ela não era definida pelos seus erros. Ela era definida pela sua capacidade de mudar. Ela era definida pela sua capacidade de aprender. Ela era definida pela sua capacidade de amar novamente. E naquele momento, enquanto a luz a envolvia completamente, Maria sentiu algo que palavras humanas não conseguem descrever completamente. Ela sentiu pertencimento. Ela sentiu que estava voltando para casa. Não um lugar físico, mas um estado de ser. Um estado de paz. Um estado de amor. Um estado de verdade. E ali, envolvida pela luz, Maria deixou de ser apenas alguém que sofreu. Ela se tornou alguém que despertou. Alguém que compreendeu. Alguém que venceu. E sua jornada não terminou ali. Na verdade, foi ali que ela realmente começou. Porque toda alma que encontra a luz se torna, um dia, uma luz para outros. Toda alma que é resgatada se torna, um dia, um instrumento de resgate. Toda alma que é amada se torna, um dia, uma fonte de amor. E Maria, agora, caminhava não apenas em direção à luz, mas como parte dela. Ela não era mais prisioneira da escuridão. Ela era filha da luz. E essa verdade nunca mais poderia ser apagada. Porque o amor de Deus não falha. Não desiste. Não abandona. Nunca.
A história de Maria não é apenas sobre o que acontece após a morte. É sobre o que acontece dentro de nós, todos os dias. Porque existem momentos em que nos sentimos perdidos. Momentos em que nos sentimos invisíveis. Momentos em que acreditamos que ninguém entende nossa dor. Momentos em que acreditamos que fomos esquecidos. Mas essa história nos revela uma verdade que pode transformar tudo. Você nunca está sozinho. Mesmo nos seus piores momentos. Mesmo quando você não sente. Mesmo quando você não acredita. Existe um amor maior caminhando ao seu lado. Existe uma luz esperando por você. E talvez, neste exato momento, você esteja atravessando um período difícil. Talvez você esteja lutando em silêncio. Talvez você esteja carregando dores que ninguém conhece. Talvez você esteja se perguntando se ainda existe esperança. E se você está ouvindo isso agora, saiba que não é por acaso. Porque toda alma encontra aquilo que precisa no momento certo. E talvez você precisava ouvir isso hoje. Sua história ainda não terminou. Ainda existe luz no seu caminho. Ainda existe amor esperando por você. Ainda existe um novo começo. Agora eu quero saber de você. Esta história tocou o seu coração? Você já sentiu, em algum momento da sua vida, que não estava sozinho, mesmo quando tudo parecia escuro? Escreva aqui nos comentários a palavra "eu acredito", se você acredita que existe algo maior cuidando de você. E me conte também, de qual cidade você está assistindo este vídeo? Eu quero ler seu comentário. Eu quero saber até onde esta mensagem está chegando. E se esta história trouxe paz ao seu coração, deixe o seu like neste vídeo. Porque o seu like ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam de esperança. E se você deseja continuar recebendo histórias como esta, que fortalecem a fé, que trazem conforto e que lembram que nunca estamos sozinhos, inscreva-se agora no canal. Porque, assim como Maria descobriu a luz, você também nasceu para encontrá-la. E nunca se esqueça. A luz nunca abandona quem decide acreditar.